Boa noite, galera! Boa noite, gente. Eu sou Júlia Mazieri. Binho Alves, mais uma quinta-feira na área. Ó, eu comecei bem já, hein? Muito boa já, hein? Do nada, cara. Não, tô empolgado. Do nada. Não dá risada não, Raul. Pra começar diferente, mano. Foi top. Né? E aí, galera, isso aí. Que vocês tenham uma quinta-feira abençoada. Que a gente possa aqui mais uma quinta-feira estar partilhando, conversando, ouvindo testemunho, né? Ouvindo Conhecendo outras histórias. Né? Já nos sigam nas redes sociais. @podcast Gente de Fé. No TikTok, no Instagram e no YouTube. Toda quinta-feira, às 20 horas. Aqui nós estamos com testemunhos, histórias novas toda semana, né? Vai lá, olha todos que tiveram, Cara, os tem uns padres, muito a galera bons. tem uma galera top lá. Uhum. Que eu acho que você não vai perder tempo. Você vai ganhar muita coisa aí na sua vida. Tem gente que manda assim pra gente. Leva, sei lá. Leva o Diácono Luciano, gente. O Diácono Já tá lá faz tempo. foi um dos primeiros. Então, assim, vai lá que tem pessoas muito boas que a gente já trouxe. E semana passada eu nem lembro quantos seguidores a gente falou que tava. 800 ou? 800 e pouco, eu nem lembro. Até que a gente bateu 900 hoje. Eu vi. 902 seguidores. Tá E eu perto. falei, quando tiver 1000, eu vou fazer a dancinha dos 1000. Já tô preparando minha dancinha aqui pra fazer a dancinha dos 1000. Nesse dia eu não vou vir. Na verdade, eu vou estar ali com o Raul. Nossa, então eu vou comemorar 1000 toda quinta-feira. Isso aí, Raul. Ei. Vou A gente comemorar pode 1000 trocar um dia. O toda Raul vem pra cá e eu quinta-feira. fico ali. Não, né? Então, gratidão a você que está nos seguindo, nos ajuda a divulgar aí, porque, como eu sempre falo, a ideia aqui é evangelizar, levar os testemunhos, as histórias para as pessoas, para que a gente possa, né, às vezes o que uma pessoa fala ali do outro lado, ou que a gente ouve aqui, transforma as vidas, às vezes é o que você precisa ouvir, né, as histórias, como tudo começou, e o legal é que cada começo é diferente um do outro, cada história é muito diferente um do outro, e assim vai, né, estamos aí, né, caminhando. E a gente conhece pessoas, tipo, bem novinhas na igreja, né? E pessoas, tipo, você, assim, que estão há milênios, né? Verdade, Tipo, meu. Verdade. Então é muito legal. Pessoas eu acho que a Júlia se muito... inspirou pra estar na igreja hoje, tipo, eu te entendo. Sério, eu te entendo, sério, né? eu te entendo. Sério. Então, pessoal, hoje a gente vai partilhar aqui, iniciar a palavra de Deus, Mateus 6, né? Foi o que Deus colocou no nosso coração hoje. Mateus 6:6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai que vê no lugar oculto te recompensará. Nas vossas orações, não multipliquei as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força da palavra. Não os imites, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos peçais. Então, nas suas orações, que você vá para o seu secreto, sabe? No seu quarto, fecha a porta, conversa com Deus. E o que ele vem nos ensinar é que ele não quer palavras bonitas, ele quer aquilo que sai do teu coração. Ele quer a sinceridade do teu coração, do jeito que você fala com seu melhor amigo, do jeito que você fala com as pessoas que você convive. É assim, porque é assim que ele te conhece. Então é assim que ele quer que você fale, é assim que ele quer te ouvir. Então, tá difícil, ou quer agradecer, ou alguma coisa, né? Vai no teu secreto, no teu oculto, porque ele sabe que você precisa. Mas muitas vezes a gente precisa pedir, né? Igual nossos pais em casa, né? Ele sabe que a gente precisa, mas se a gente não pedir, ele fica na dele. Esperando, Então, né? fica esperando. Então, fecha a porta do seu quarto, no secreto, conversa com Deus, que tenho certeza que ele vai te ouvir. Talvez não vai acontecer no tempo que você quer, ou da forma que você queira, mas vai acontecer. Amém? Quero ouvir um amém aí, hein? Aê! Meu Deus, cara. Hoje estamos aqui com um convidado especial que foi pedido nos comentários, o pessoal chama ele, chama ele, chama ele, e esse não estava ainda, e nós trouxemos aqui hoje, com grande alegria, meu grande amigo, Arnaldo. Seja bem-vindo, Arnaldo. Uma boa noite a todos, agradeço o convite por estar aqui. Gente de fé, que bom, né? É uma alegria imensa estar aqui participando, uma novidade para mim também, né? E acredito que o mundo precisa de situações como essa, né? De uma forma diferente, levar a graça e o testemunho do que é Deus na nossa vida e a amizade que nos mantém na fé, né? Porque é muito mais fácil a gente viver essa fé, seguir este testemunho ao lado de um amigo que nos dá o suporte. Então, Júlia, Binho, satisfação estar aqui com vocês. A satisfação é toda nossa, uma alegria mesmo, porque a Sueli pediu, mas algumas pessoas pediram do nosso grupo de direção, falou, chama o Arnaldo, leva o Arnaldo, leva o Arnaldo.
E pra gente é uma alegria ter você aqui, né? Que a gente possa Tudo partilhar. é minha. Né? Às vezes, nós já convivemos bastante, você já me Sim. ajudou muito, a gente vai partilhar disso. O Arnaldo foi fundamental em momentos da minha vida, né? Com palavras que me ajudaram muito, muitos direcionamentos que me ajudaram muito. Não só a mim, mas muitas pessoas, né? Mas a gente quer conhecer como foi o comecinho. O antes do antes do antes. Lá. Aonde nasceu, onde O morou. que come, onde Ah, habita, todas isso essas aí. coisinhas. Vamos lá. Como diz, né? Estamos aqui para auxiliar. Então, quando diz assim, ajudou, eu creio que a minha fala é a condição do esterco, né? Quem somos nós diante da grandeza de Deus? Então, ele disse, evangelizai e em tudo amai. Então, muitas vezes nós não temos o ouro e a prata para oferecer, mas a gente tem aquilo que é de melhor, que é a própria presença de Deus. Então vamos lá, não queria revelar a minha idade, né? Mas, né? Tem gente que te chama de professor, né? Tio, né? O João, né? O bom. Eu falei, pelo amor de Deus, quando você estiver em público, não me chama de professor, você já tem cabelo branco, né? Mas ele faz questão, né? Mas é uma alegria, isso é muito bom. Nos deporta o passado, né, de catequista deles, aí falou, o Nando também, ó, fez com você, de cabelo branco também, né, fica difícil. Então eu tenho 50 anos com cara de 14, Verdade. Né, graças a Deus, né, a gente tem que ser bem sincero. Eu dava 21, no máximo. Então, beleza, estourando, né? Não, estourando. Tipo assim, nossa. Eu sou casado, eu tenho 3 filhos, porque eu tenho a minha filha mais velha, Mariana. Ela é minha filha de coração, mas eu tenho ela como minha filha. Então a Mariana tem 31 anos, é casada há 6 anos com o Felipe, não tem filhos, então eu não sou avô. Não é. Tenho o Juan Estevan de 18 anos e a Lorena Maria, que tem 9, ela sempre diz que já tem 10 anos, né? Grande Lolo. Eu já tenho 10 anos, né? Não, mas já vou Lolo. fazer. Enquanto eu queria ter 10 anos. Sou casado com a Débora há 20 anos, né, que nós vivemos a graça do matrimônio. Profissionalmente eu sou consultor de empresas, mas eu sou formado em contabilidade, administração, controladoria empresarial, e daqui 3 meses eu me formo nutricionista. Meu Deus! Era um sonho do passado, a área de saúde, né? Eu sou pós-graduado em psicologia e recursos humanos e fiz MBA na área de coaching, focado no business, né? Então isso me leva a ter uma bagagem gostosa profissional na área de gestão empresarial. Mas digo, né, que se tudo der certo, daqui 3 anos eu me aposento, vamos sonhar, que sonhar não paga imposto, né? E aí eu quero vivenciar essa alegria da área da saúde mesmo. Eu acredito que, não que me cansei, mas é um novo tempo, uma nova oportunidade e não sei, eu vou me lançar aquilo que Deus já escolheu. Eu sempre brinco, né? O que você acha? Meus filhos sempre falam, pai, e se a gente comprar isso, tal? Eu falei, aquilo que está escrito na palma da mão de Deus, ninguém apaga. Então nós, Provérbios 17, né? Há muitos planos no coração do homem, às vezes eu brinco, né? Da mulher, então nem se fala. Mas é a vontade de Deus que se realiza. Então tá aí nas mãos dele. Eu sou nascido em Ribeirão Pires, meu pai, Moacir Franco, né? O sanfoneiro. Minha mãe, Dona Rosa. Eu tenho um irmão, o Rogério, casado com a Nívia, tem um casal de filhos, o Rafael e a Ana Clara. Eu sirvo na igreja Paróquia Santa Luzia, eu sou catequista de Crisma. Meus pequenos vão fazer Crisma agora dia 5 de julho, né? Mais uma turma. E como tudo começou, acredito que tudo começou na própria Paróquia Santa Luzia. O Binho, novinho, a Júlia novinha também, ou nem tinham nascido na época, né? Eu recordo-me aos 7 anos de idade, uns 7, 6 anos, a igreja, hoje você vê na Paróquia Santa Luzia assim, visto de frente, era ao contrário, ela era de lado. Ali foi demolido, foi uma grande obra do padre Racheli. Como muitas outras em Ribeirão, né? Sim. Padre Racheli. Eu lembro muito, me recordo muito da minha primeira comunhão, né?
da forma ao qual as exigências dele, em você saber, a Dona Cida tá ali à Nossa, frente, né? grande Dona Cida. E ela pegava nas rédeas. Então o necessário era saber os mandamentos da lei de Deus, os sacramentos da igreja, eu creio, de frente por detrás, não tô brincando, Tinha né? que ser tudo Não, de mas cor, era. né? Não, Tudo. a Dona Cida E- cobrava muito tudo de cor. Isso. E ela foi um ícone dentro da igreja, da própria paróquia Santa Luzia. E ali eu fiz a minha primeira comunhão. Minha catequista Silvia Eiras, sempre vejo ela com muita alegria, e o filho dela hoje, o meu amigo, né? Acabei de vê-lo na padaria agora, o Fernando Eiras, é filho da minha catequista e faz catequese Nossa. comigo, né? E falo isso com grande alegria, porque é uma forma de semear a semente que foi lançada, cresceu e está dando uns frutos aí, né? Não como talvez Deus queria que fosse, mas a gente nas poda, né? Mas tá Nas- tentando. E fiz a primeira comunhão, e dentro da Igreja Católica eu conheci o movimento Renovação Carismática. Você conheceu novo, então. Eu tinha 8 para 9 anos, foi o Casa de Nazaré, e depois eu comecei a frequentar o Membros da Nova Você Aliança. pegou bem o comecinho do Casa de Nazaré, então. Foi, olha, se foi 2 grupos que eu frequentei lá, foi muito. Porque eu acho que hoje Eu ele me tem... recordo que era na casa da irmã Laís. Aí, assim, não tenho muita reflexão de onde foi, mas Aham. fui uma vez, e depois nós fomos participar de uma vigília do Membros da Nova Aliança, ali que tudo para mim começou. A sua mãe frequentava? Por isso você Minha fez mãe, catequese, essas a coisas? minha mãe, ela sempre foi católica, mas assim, por uma tradição. O meu pai se converteu à Igreja Católica, ele não que ele era evangélico, ele não frequentava, mas foi através do grupo de oração que ele viu essa nova forma de vida espiritual, e eu lembro que a conversão dele, quando eu falo conversão, não é assim que ele vivia uma vida errada, Uhum. mas ele não tinha o foco na fé. De tanto convite da minha mãe, ele foi numa tarde de louvor que acontecia aqui no Enal, 1900 Guaraná com rolha, né? E cantava-se aquela música Deixa a Luz do Céu Entrar. Tava lançando ela. Olha como fala. Depois vou contar a minha história. Depois... E ele tinha ali um momento que a gente participava de uma exposição ao Santíssimo, e ele foi ali, ele se ajoelhou, e veio um irmão. Eu lembro como se fosse o Joãozinho, não lembro o nome dele mais. E ele impôs as mãos sobre ele e disse: a partir de hoje Deus vai virar a tua vida no avesso. E ali nasceu meu pai, o sanfoneiro, né? Caramba. Toca na Santa Luzia. Pra mim, Há seu pouco pai tinha tempo. começado assim, tocando na missa. Não, ele foi assim. E ele teve uma vivência muito grande, né? Hoje, meu pai está com 81 anos. Né? Vai fazer 81 anos em abril. E há pouco tempo eu descobri que ele é amigo do pai do Binho. E que amigão do meu pai, pescam pesca junto. Meu Deus Meu Deus. do céu. Pesca junto com meu pai. Né? Gente! E muito Ele- tempo, há muito E tempo. vocês não Ele- sabiam? Não, eu não sabia. Eu sabia, ele não. Eu não sabia. Ele fez um comentário, né, sobre o Binho. O Binho, ele é filho do meu amigo Adão. Pai, Adão? O sargento Adão? Eu falei, mentira. E foi nessa que eu Meu descobri. Deus. O pai dele foi na minha casa um monte de E eu não vezes já. sabia, né? Você nunca pensou em contar também, né? Só... Pra mim ele sabia. Não, não Vou sabia. contar o que ele Eu sabia. falei, Binho, eu não sabia que meu pai e o seu eram amigos, né? legal. E foi uma... E aí nasceu meu irmão e eu sempre vivenciamos essa vida católica, mas a experiência para mim com relação à renovação carismática, ela nasceu numa vigília. Quando vamos dizer que naquela época não se tinha muita coisa para se fazer, não tinha celular, não tinha Instagram, Uhum. não tinha podcast, O né? telefone não Tinha- era facinho de usar. Não, o telefone era aquele que você comprava na expansão, né? Ficava horas, dias na fila da telefônica para conseguir, e não tinha muita comunicação. Então, tudo que era novo eu queria participar. E aí fomos convidados para essa vigília. Aí eu pensei, vigília, fica a noite toda lá. Aí eu lembro que eu levei um cobertor, né? Um travesseiro
e um potinho com coxinha, porque podia dar fome, né? Podia dar Olha. fome. Eu já imaginei. Mano, mas com Eu seria respeito. muito assim. Esse seria Coxinha, isso. E aí eu fui. O cobertor e o comer travesseiro, o né? cobertor, com Um nhenhal. potinho com coxinha. E eu me recordo que quando eu descia, ele estava cantando uma música de Matusalém, né? Batiza-me, Senhor, com teu Espírito e deixa-me sentir teu fogo de amor aqui no coração, Senhor. Aquilo foi o meu hino nacional da minha fé, e eu sempre falo isso. Hoje, talvez quem está começando é Terra Seca, né? É. Então, O meu foi teus planos, no meu foi restauração. restauração. Deus vê o coração É. lindo, né? E a partir daquela data eu criei afinidade ao movimento e nasci ali um novo membro das Gentes de Fé, porque foi um diferencial. Então, eu acredito que minha idade ali era 8, 9 anos, eu não me lembro Bem muito novinho. bem. Novinho. Eu não entendi o bem novinho, mas tudo bem, porque eu me acho novo ainda. Não, bem novinho no sentido assim. Eu tô brincando, Julia. Vai, perdeu o rumo. Não, você entendeu. Você Entendi. entendeu. Perfeitamente, né? Com cara de 14 anos, né? Então. Bem novinho. E comecei aí. E aos 11 anos de idade, falavam-se muito sobre a experiência de oração. E eu me recordo que para você fazer a experiência de oração, você tinha que ir lá no Demarque, bairro Demarque, você tinha que ir antes no evento para pegar a ficha, e era numa fazenda, numa casa de retiros, São José. E a irmã Lourdes, Lourdes, Nossa, guerreira Dona do Lourdes. povo de Israel, ela foi comigo. E lembro que nós conversando, era de ônibus, pegamos São Bernardo aqui para parar ali no Anchieta, não sei, pegar um outro ônibus. Nós passamos de tanto conversando, passamos o ponto, tivemos que voltar e fomos lá. E depois tive a oportunidade da experiência de oração. E existe um marco na minha vida que eu digo que são espelhos para mim. A Lourdes, de ter me levado, dado essa oportunidade de eu fazer a experiência de oração. E eu lembro da minha irmã Marinês. Quando eu falo membro, ela é viva ainda, né? Encontrei ela recentemente. E a Marinês, ela tinha o dom da revelação profética. Muito lindo, muito lindo. E eu achava aquilo maravilhoso, né? A forma da moção, a forma da revelação, né? E aquilo para mim ela era uma mediadora da fala de Deus ao povo. E amém. E eu quis fazer. E quando fiz a experiência de oração, o irmão Benê, né? Seu né? Benê, grande seu Benê. Seu Benê, ele impôs as mãos sobre mim e falou... antes da experiência de oração, eu tinha uma angústia dentro do meu coração. Uma quinta-feira, quarta, era vontade de estar lá e aquilo. E a palavra, né? Eu digo que essa palavra, Mateus 6,6, é isso, né? Uhum. Ela foi um marco para mim, Nossa. momentos antes da experiência de oração. Porque eu falei, Deus, eu sinto essa agonia. O que está no meu coração? Eu abri a palavra e veio Mateus 6,6. Nossa, nunca né? que eu imaginei. Vá no seu quarto. Nunca E foi imaginei. o que eu fiz, Binho, naquela quarta, quinta-feira. Eu fui lá, ajoelhei-me e comecei a conversar com Deus, porque eu via que aquilo era algo, uma sensação. Nossa, será que eu vou morrer antes de fazer experiência de oração? Aos meus 12 anos, né? Mas eu dobrei o meu joelho e comecei a falar com Deus. E naquele momento o Senhor me dava a graça da oração em línguas, foi uma experiência direta com Deus. E eu sempre falo que quando eu estou em oração, que vem essa sensação linda da presença do Espírito Santo, eu sempre vejo uma bola, um fogo azul, né? Isso até hoje me acompanha, nos momentos de grande unção. E ali eu orei, o Senhor me batizava com oração em línguas, com dom, né? E no domingo, finzinho, que era o final da experiência de oração, o Benê falou, irmão, nós vamos orar por vocês, pedir, falou, você ora em línguas? Eu falei, graças a Deus, meu Deus, essa graça. Falou, novinho assim, né? É novinho, tá vendo, Jolie? Tá vendo? Não, mais um que me chamou de mais, naquela época era, né? E era uma graça do Espírito Santo. E aconteceu, ele orou por mim, eu falei, eu quero ser profeta, eu quero ser um apóstolo do Senhor Jesus. Eu falei, então vamos orar por isso. E fiz a experiência de oração, e na segunda-feira tinha
o grupo de oração. Eu estava ali no fogo, né? Com 12 anos. 12 anos, aquela graça linda, aquela sensação maravilhosa, espetacular. E fui para o grupo de oração. E naquele momento em que a gente orava, a Marinês não estava. E aquilo que eu vi lindo e maravilhoso nela, o Senhor me usou. E eu fiz. O Senhor me deu aquele dom que eu digo que até eu falo, até me arrepio, né? Eu não imaginava que iria acontecer. Então, o que eu pedi, o Senhor deu. E da mesma emoção que o Senhor usava ela para fazer, Ele me usou. E eu senti aquilo como algo lindo e maravilhoso, porque Deus me ouvia. Talvez, né, eu tomo a palavra novinho, né, como marco agora. Por quê? Porque eu não sei o que seria da minha vida se Ele não tivesse me chamado nessa idade. Então, com 14 anos, eu comecei a coordenar meu primeiro grupo de oração. Caramba, que foi na com Vila 14 Marquesa, um anos? grupo de jovens, né? E a gente tem frutos deste grupo de jovens até hoje. Eu continuei a minha caminhada, a banda Novo Cântico, e fomos indo, né? Nisso aconteceu o grupo Rosas de Saron, aqui na cidade. Muitas pessoas foram. Onde era o Rosa O Saron? Rosa de Saron ele acontecia num sábado à noite, onde eram membros da Nova Aliança, aqui na casa da irmã Iraci, né? Ela tinha grupo de segunda e sexta, a gente fazia de sábado lá. E nós começamos a ter essa moção de fazer os eventos para a juventude. Então, algo que foi muito maravilhoso, uma moção do Senhor. É um convite do padre Geraldo Magela de Suzano, que ele queria fazer um evento para jovens lá, e eu pedi que se pudesse levar os nossos lá também. E foi um grande desafio, Binho, porque a casa Monte Tabor, Nossa. né, ele comportava um número de A jovens. melhor casa de retiro que eu já fiz retiro na vida, acho. Comportava um número X de jovens, e foi anunciado, e eu levei os 2 ônibus, né? E lá teve um apoio da própria prefeitura e começou a vir ter jovens de todos os lados vindo. Então nós tivemos assim um marco de quase 300 jovens. Nossa, não cabe Não lá. tinha aonde colocar. Porque lá cabe o quê? Uns 100 jovens pra dormir? 100, acho que a marca era 160 e nós estávamos em 260 e pouco, 100 a mais. Então eu me recordo que eu dormi num tapete diante do Santíssimo e foi indo. Aquela distribuição maravilhosa dos jovens, mas aconteceu. Foi o evento Decida-se, né? Hoje a comunidade do Edson tem o mesmo nome, né? Decida, eu vejo como uma continuidade. Mas não é continuidade. Mas no meu coração eu abençoo, porque o nome carregou-se foi. Decida-se, converta-se, nós fizemos. Tive a graça da nossa irmã Vilma participar, né? A Vilma era novinha também. Da Vilma participar nesse... Ela foi nesse Decida lá no Monte Tabor. Monte Tabor. Nesse que foi essa loucura toda. Então, eu não sei se foi nesse que a loucura toda ou foi num outro, mas eu me recordo com muito carinho. Você tinha uns 15 anos? 16 anos nessa época, 16, 17. Então, novo de tudo, porque assim, você não tinha muita maturidade na fé e ao mesmo tempo tinha muita já. Você já tinha uma experiência, uma bagagem. Eu falo, né, como diz, o vento sopra onde quer, não ouve-se os ruídos, mas não sabe de onde vem, onde vai. Mas assim, acontece com aquele que nasceu do Espírito. Era a própria sabedoria vinha do Senhor. Então, algo assim, eu catava meu violãozinho e tocava, Binho. Tocava violão? Eu falo assim, eu sou professor do Ricardo, que é o irmão do Rodrigo, Chicão, né? Chicão. Pirulito. Vocês tocavam junto? Você tocava no eu cântico, ensinei o Ricardo a tocar. É nada. E aí o Ricardo ensinou o Chicão, certeza. Isso. É isso? E hoje o Arnaldo não toca mais nada. Nem o Ricardo, que toca é o Rodrigo. E o Ricardo Não, o Ricardo toca. Toca na missa aos domingos. Canta. E eu falo, ele toca 1 milhão de vezes melhor do que eu. Eu vou dizer pra você que tem uns 10 anos que eu não pego o violão. Claro que se pegar, dá dedilha alguma coisa, lembra de alguma coisa. Top, ó, quem vai tocar né? no grupo terceiro? Oh, meu Deus do Ricardo céu, já me né? salvou em muitos retiros já. Então, e aí a grande alegria que a gente vê é que ali, na própria família dele, com muito carinho eu tenho, né? Eu falo que o tio Del e a tia Nasa são meus tios, mas não são, né? São por coração. E você vê que a família é em peso, né? A Nana, a Rosa, né? O Guida que toca bateria,
o Rodrigo, o Ricardo, a Sarinha que tá cantando já, filha do Tá Ricardo, cantando na missa, na missa aos domingos. né? O Gabriel, né? Do Giva e da arrebentando. Rosa. Né? Toca tudo, ele Arrebentando tá aí. bateria, A guitarra, música o que for, toca. é um dom deles. Ah. Então eu falo, ali nasceu, né, um novo cântico. Claro, cada um tem uma missão. Depois o meu surgiu o Missão Querigma, né? O Missão Querigma é um ministério que tem até hoje, né? De vez em quando eu canto com eles na missa. Nós tivemos a Graça, pode mostrar aqui? Pode. Né? Que era você, a Kelly, Era eu, a Kelly, a Ana Paula, Ana e o Paula. Padre David. o Padre David, que não era padre na época, né? Não, Padre E David. quem tocava? O Ricardo. Ricardo. O Ricardo tocava, o Sô tocava. Na tinha bateria era o Mauro. o Mauro. O Mauro. E daí foi surgindo Uma várias. vez nós fizemos Nós fizemos... Coloquei na cabeça que queria fazer um encontro para arrecadar dinheiro. Daí a gente fez ali no Olaria, a gente fez um Vem Louvar. É. E vocês cantaram lá no final. Eu não lembro, assim. No Olaria. Eu lembro que o Caminho Seguro veio também, né? Que na época era Caminho Seguro, o Edson. E vocês fecharam pra gente. Com Então, Missão ficou Querigma. assim. Tem fotinho? Tem fotinhos. Gente, aí é top, hein? Então, as pessoas perguntam sobre a capa do CD, né? É o ostensório. E as mãos, né? O significado das mãos é Jesus Cristo, né? Na linguagem em Libras. Ostensório. E Jesus. Então, o tema, Te Indico Jesus. A música foi uma grande alegria do Senhor, né? Aqui em Eu tenho esse CD. Tem, né? O Arnaldo me Graças deu. a Deus. Nós fizemos, acho que foi 2.000 cópias e eu ainda devo ter uns 5 lá. O sonho nosso era lançar um por ano. E eu tenho as 10 músicas pro próximo CD, mas já fazem 20 anos. Né? O próximo Agora é só Spotify. o próximo, não tem mais como, melhor é isso mesmo, né? O próximo seria Barro em Tuas Mãos, o tema, né? Muda minha vida, faz-me um homem novo, quero ser barro em tuas mãos, ó meu oleiro. É uma dela gravada, ela tem, né? E tem tipo um repertório pronto, mas não foi vontade de Deus que acontecesse. Quem sabe nasça. Aí, né, algumas músicas como Ministério Abraço de Pai. Quem sabe, né? Mas claro que eu não canto. Quem canta é o Reinaldo. Né? Eu Você acho pode fazer ali uma um segundinha, refrão. Não, né, um pra refrãozinho, ele, né, isso. uma segundinha pra ele, né? E o Querigma foi em que ano que vocês lançaram ele? 2000... o Querigma, Ai, que vamos lá. pergunta. 2000... Posso ver? Pode. O Querigma 2002, 2001. Por aí. Foi né? no ano de 2002. Porque a bênção nós somos 2025, tem 20 anos o CD. Foi em 2004, mais ou menos. E teve a participação de uma música eu não lembro o ministério que é a música Quando Amanhecer. É um ministério que tocava junto acompanhava a Adriana Irides, né? E ele cedeu a música. Ele cantou num rebanhão, né, que teve aqui em Ribeirão Pires, eles vieram, e eu gostei muito da música dele cantando, a primeira vez, e eu pedi a música. Aí nós criamos a musicalidade nela e lançamos no CD, mandei para ele ficou super emocionado de saber como ficou bonita. E é uma música que traz paz no nosso coração, né? Ela fala muito sobre como será a nossa vida pós a morte, quando amanhecer e eu me encontrar diante do meu Deus. A dor não mais existirá, terá valido a pena lutar. Toda lágrima terá recompensa quando amanhecer e o dia eterno começar. É uma letra linda, né? E foi um... Você escreveu a maioria, eu tava olhando, né? Oi? Você escreveu a maioria das músicas. A minha eu te indico... Deixa eu olhar daqui, né, Benho? Te indico Jesus, Deus fará. A música Deus fará eu achava muito bonita com o Padre David cantando, né? A Alegria do Louvor. Deserto é uma música da Neuzinha, uma irmã de muito tempo. O Brilho de Jesus, o Gilberto Brito, que foi que ajudou muito a gente na confecção desse CD. Contribuiu com muitas músicas também, né? Único, né?
Eterno Louvor, que é a do Rogério, que é da banda Arcanjos. Lembrei, o Ministério Arcanjos. Santo dos Santos, Gilberto. Entrega, Arnaldo. Rosa Mística, Luizinho também. Ele é de Suzano. Há pouco tempo falo com ele, tenho contato com ele. Ele fala que tem que fazer, a gente precisa fazer um flashback de tudo isso, né? Essa retomada. E foi um trabalho muito bonito. Eu digo com uma grande alegria esse trabalho que marcou, né? Ele tem a capinha lá, o fundinho, né? Do CD tem a bênção apostólica do Papa João Paulo II, que é um grande testemunho de vida. Eu escrevi uma carta para o Papa, o João Paulo II. Simples, né? Bem simples, uma carta. E eu jamais Uma imaginava. cartinha ali pra quem? Pro Papa. Eu jamais imaginava que ela chegasse, mas ela esteve às mãos de um grande amigo, o Fiore, que levou até o Vaticano, né? Numa visita que ele foi fazer lá. Mas, para mim, algo que não Ia aconteceria. ser mais uma carta que chegasse, né? Na carta, o que eu me recordo é de pedir a bênção do apostolado, de poder levar a palavra de Deus. Que imagina um Papa abençoando ali o nosso pontífice. Eu pedi a bênção sobre a renovação carismática, que para mim era um grande divisor de águas na minha vida. E eu via que existia isso em 1998, tá? Existia talvez uma barreira que, por tradicionalismo, por tradição da igreja, impedia dos jovens de estarem inseridos. E eu lembro de poucas coisas. Aqui era na mão, né? Não tinha, Binho, computador, e-mail, né? WhatsApp para me mandar, né? E aconteceu de ir. E em 2000, dia 1º de setembro, meu aniversário, não era campainha, não era interfone naquela época, né? Eu acredito que bateram até palma. Né? E chegou um canudo, e tava Lago de Del Coronato, Roma. Meu Deus do céu, o que é isso? Será que eu tenho dívida lá também, né? E foi aonde aconteceu de eu abrir e tá a bênção apostólica do Papa João Paulo II. Eu penso assim, um homem que em vida me abençoou e é um santo hoje da igreja, né? A sua santidade, João Paulo II, concede com todo o coração uma especial bênção apostólica a Arnaldo Tadeu Franco Pereira e sua família, penhor de graça e favores celestiais. Então, quando eu falo isso... Que top, né? Escreveu o nome e tudo. Que top. E quando eu digo isso, quando fala sua família, quem é minha família? Eu profetizei isso e disse naquele momento que minha família, quando ele dá essa bênção aqui, é todos aqueles que escutassem a palavra de Deus através da minha boca, que seriam parte da minha família, meus irmãos. Então a gente tem nesses 42 anos de caminhada, porque foi em novembro eu lembro que foi em novembro, eu tinha 8 anos que eu tive a minha primeira experiência com Deus dentro de um grupo de oração. E a gente vem levando isto, a gente tem muito a alegria, o Rafa, que questiona, Arnaldo, você frequentou qual rebanhão? Nós estamos no 32º. Foi o primeiro. Você participou do primeiro rebanhão? Participei do primeiro rebanhão, da coordenação dele. Era no centro esportivo. Lá na Vila Gomes. Lá longe. Não tinha muito recursos, como que é hoje, né? Como que foi? Hoje, como que foi isso? Nossa, Hoje, eu e o Reinaldo Oswaldo, o Arnaldo, não. Hoje tudo gourmet, né? Tudo gourmet, tudo tão fácil. Telão. Tal. É um grande desafio. Mas a gente percebe que existia uma disposição dos que estavam ali. Não dá para se recordar muito bem. O Benê, eu lembro que contribuiu muito com isso, a Iraci. Som, cadeiras, essas coisas. Olha, era o que tinha para hoje, né? Mas o povo tinha muita sede. Lotado. Tudo era novidade. Sim, tinha bastante gente. Só que não dava para fazer muita coisa. Era um começo. E ano a ano foi mudando. Nós conseguimos apoio daqui, apoio dali. E foi indo e tá até hoje, né? Né, Binho? Facinho coordenar um rebanhão. Nossa, eu que o diga. Eu falo, eu tive a graça de ser coordenador por renovação carismática, que eu falo que é uma graça.
eu vou usar um termo, um fardo, mas com muito amor. Um fardo positivo. Um fardo positivo. Por quê? Porque o rebanhão, principalmente hoje em dia, graças a Deus, e eu louvo a Deus por isso, por ter todo um respaldo, por ser uma Todo lei, um apoio, né? um apoio da prefeitura, tem todo um respaldo por lei, tanto o rebanhão como os eventos, o Corpus Christi. Corpus Christi. E tem Sexta-feira Santa também. isso, tá? então tem assim, graças a Deus existe hoje essa visão diferenciada, onde facilita tudo. Antigamente não. Então tive apoio sim da prefeitura da época, não posso dizer, mas não com toda a estrutura que tem hoje. Era as cadeiras, vamos chamar tal cantor para vir, era o nosso bolso. Então, quantas vezes fechei negativo, foi dinheiro meu lá, mas foi com muita alegria, um dízimo com muita alegria, porque quando se encerra um rebanhão, a gente vê que valeu a pena. Então, foram agora é 2 anos, né, Binho, regional? 2 anos agora. O nosso na época era 3 anos. 3 anos, podendo ter mais 3. Você ficou 6 Foi 6 anos. Foi 2 anos. Depois de mim veio... O Alexandre. Foi a Verônica, né, antes de mim. Depois veio o Alexandre. O Alexandre chegou a ficar 6 anos por causa da pandemia, Ficou 6 né? anos. E aí veio o Binho. Aí veio eu. E Binho, né? Então, assim, eu digo que estar à frente da renovação carismática é um cajado dado por Deus, né? Sou feliz porque eu falo, a Vilma fez o evento lá com a gente, lá quando a gente era novinho, né? E a palavra novinho acho que está em evidência, né? Vai ser hashtag novinho. Então... E hoje a alegria de saber que ela é coordenadora da renovação carismática na diocese. Foi coordenadora diocesana. Começou com você lá atrás e foi diocesana. Eu lembro que há algum tempo eu tenho um afilhado, né? E ele fez esse acho que fazem 25 anos. E naquele dia que ele fez, eu lembro tudo cheio. Foi nessa época que tinha 300 jovens, brincando a palavra, mas tinha muito, não tinha onde pôr o povo. Só que no refeitório tinha um lugar vago. E eu sentei neste lugar vago e tinha um menino na minha frente, né? O olho bem grande, eu falo, olho de nós todos, né? E eu falei, você passou umas 8 vezes na fila do olho. Eu brinquei com ele, né? No céu, né? E ele riu assim, eu falei, eu não te conheço, eu nunca te vi. Não sei da tua vida, mas foi uma palavra profética. Hoje Deus vai virar a tua vida no avesso. Tudo que era passado, passou. E ele começou a chorar, mas chorar muito. E depois ele veio me procurar. Ele fazia aquele evento porque ele estava jurado de morte, né? Por N coisas. E dali ele foi para uma casa de recuperação. Quando ele saiu da casa de recuperação, ele foi comigo no rebanhão, que era lá ainda, né? Testemunhou, falou, acabou, ele saiu sexta-feira, teve alta dos 9 meses e veio para cá. E há pouco tempo ele veio em casa e ele falou, vim aqui almoçar com você, porque hoje está fazendo 20 anos que eu estou liberto, né, daquela data. Então trouxe muitos frutos, muitas. A gente vê os testemunhos até de irmãos hoje que frequentam o rebanhão e que falam de palestras, de coisas que tocaram eles. E às vezes são pessoas que estão ali há muito tempo e a gente não sabe que eles são frutos de uma pregação. Isso não me edifica. Edifica sim, mas não é isso que me impulsiona. O que me impulsiona é como a Bíblia diz que a gente tem que povoar o céu. Sou falho, sou pecador, tenho os meus problemas particulares, financeiros, problemas na empresa, problema com o ser humano, né? Mas eu digo que seria de nós se não existisse Jesus, né? Fala que tudo aconteceu numa época, eu digo de coração que o Monsenhor Jonas vai ser beatificado, vai se tornar um santo. E é quando fala a cartinha dele, a gente vê como que era a época, né? A mesma graça de escrever para o Papa João Paulo II, algo que eu falo que eu quero acreditar, que o Papa João Paulo II, né? Ele esteve com a Jornada Mundial da Juventude no Canadá. Gente, eu falo muito, né? Pode falar, né? Aqui, daqui a pouco a gente vem com as perguntas. Ai, meu Deus. Então eu vou falar até para encerrar o tempo para vocês fazerem pergunta. E ele falou, né, na Jornada Mundial da Juventude, no Canadá, eu acho que foi 2002, não lembro muito bem a data. Ele disse, eu falava muito sobre o diferencial que a renovação carismática foi na minha vida, que os jovens deveriam ser inseridos na igreja. Eu falei muita coisa, o que eu trabalhava com juventude, né? E uma fala dele, né?
Vida Longa Renovação Carismática, e a igreja está aberta para a juventude. Falar, me ouviu? Me ouviu. Como se Leu fosse- a minha Eu? cartinha. Eu Leu a falei, minha eu falei cartinha. assim, se foi ele, eu falei, tomar, não, eu quero abraçar aquilo. Mas pode não ter sido, mas graças a Deus ele falou isso, e vida longa, renovação carismática. E na mesma época eu estive na Canção Nova e deixei uma carta para o Monsenhor Não Jonas. deixava carta pra todo mundo. Eu deixava carta para todo Ele fez mundo. pra você? Não, para ele não. Eu Né? não tinha, não E tinha aí eu nascido fui, nessa época recentemente eu fui lá para Canção Nova e deixei uma outra carta para o Monsenhor Jonas. Mas aí já assim, que eu me tá lá direitinho com Deus, é diferente, né? Top. E sei que um dia eu vou testemunhar, porque, coincidência ou não, né? Se ele for beatificado, eu quero contribuir com isso. Porque eu sei o quanto, depois daquele momento que eu fiz a minha oração, que eu deixei, depois eu conto o que eu fiz. Tem um quadro lá dentro da sala onde o Monsenhor Jonas está internado. Eu coloquei o meu recadinho atrás do quarto, colado. Próxima vez que eu vou lá, vou ver se está lá ainda. Se não tiraram. Eu falei, meu Deus, pus. Depois daquela data que eu pedi, as coisas começaram a fluir. Nossa. Então, da data não, no dia seguinte, o que para mim era uma grande barreira, começou a A fluir. fluir. Então, se for, eu vou participar com esse testemunho de vida. Eu vou lá logo levar minha cartinha. É lá, tá vendo? Recalque, né? Já vou levar minha Aê, cartinha. Ricardo. Já vou lá levar minha cartinha já. Não, vai não. Não, eu Vou. faço assim, tudo. Então, eu creio que existe algo diferente aí, mas é a nossa igreja que tem que oficializar. E ele, falei, e isso aqui veio por correio também, né? Olha lá, assinadinho pelo Padre Jonas, na época, né? Claro que não seria agora, né? Agora não Isso. daria. Agora não daria. Claro que não seria agora, né? Isto é obra do Senhor, um milagre aos nossos olhos, né? Eu falava sobre eu sempre tive um sonho de uma comunidade de Aliança e Vida, né? E na época eu comprei até um terreno aqui no Barro Branco para ser mesmo. Mas não foi vontade de Deus, né? Cachoeira Paulista, 16 de agosto de 2000, vai fazer 25 anos. De todo o coração eu vos louvarei, ó Senhor, meu Deus. Salmo 85, versículo 11. Arnaldo Tadeu, a paz de Jesus. Olha bem, escuta que a próxima parte aqui. Peço primeiramente perdão. Gente, o Padre Jonas pediu perdão para mim, gente, né? Pela demora da resposta de sua carta, pois recebi muitas correspondências. Alegria, correspondências. Na época era correspondência. E elas se acumularam, eu imagino. Imagina se fosse hoje. Nossa. Os WhatsApps dele, né? Tadinho. Fico feliz por você, por esta obra de Deus. Busque em tudo fazer a vontade de Deus, pois Ele é fiel quando nos chama a realizar uma obra. Seja também você um modelo de fidelidade. Com minha bênção a todos que fazem parte desta obra. Vocês fazem parte desta obra, graças a Deus. Amém. Então eu digo que marcou, foi algo muito legal e eu sempre trago isso comigo, né? Eu tenho no meu coração, eu digo que eu sou escritor de um livro, mas ele é para consultoria empresarial. Qual é o nome? Ovos de Galinha Caipira. Falo, o que tem a ver esse livro? O livro eu ensino que a empresa é como um galinheiro, né? Um dia vocês vão ter, eu vou ceder um dia para você ler, né? Tem um ainda, deve ter uns 2 lá ainda. E eu falo que eu gostaria de escrever um livro, eu tenho ele, mas eu não tive a graça ainda de publicá-lo, mas vai ser no tempo certo. E lá eu trago recordações de pessoas que mandaram correspondências para mim quando eu comecei a minha caminhada já pós-experiência de oração. O Ronaldo, um grande amigo lá do Demarque, que eu quero revê-lo, tem a carta dele até hoje, e eu faço a abertura do meu livro com a carta dele, né? E o meu livro se chama O Anjo da Nova Sentença, que é o próprio São Miguel Arcanjo. Então, eu digo que São Miguel Arcanjo é um procurador de Deus. E eu tive uma experiência muito grande espiritual com a figura de São Miguel Arcanjo, né? Eu não vou falar agora porque isso vai ser uma surpresa no livro. Né? Não pode dar muito spoiler, não. não. Muito. E nem sei o dia que também vai ser lançado, mas ele está quase pronto, falta pouco. E tudo isso que foi na minha vida aconteceu é um testemunho de vida. E sempre digo que a figura de São Miguel Arcanjo, ela tem que ser anunciada mesmo como procurador de Deus, porque a interferência de São Miguel Arcanjo é imensa, né? E estamos aí hoje, Binho, em toda essa caminhada. Fácil não foi, fácil não é, e não será, né? Mas eu acho que eu falei demais, aí é por conta de vocês agora. Eu lembro,
algumas coisas que marcaram do Arnaldo, né? Nós fizemos um cerco de Jericó na Matriz São José. O primeiro cerco que a gente fez na Matriz, que a Matriz era, na época, era muito fechada, a Scalabrini, o padre Nivaldo Sim. abriu pra gente fazer. O Alexandre estava coordenando e eu estava ajudando ele, né? E acho que eu estava no Ruá, não lembro. E uma cena que me marcou é aquele dia eu chorei muito, cara. Chorei muito mesmo. Porque a Lolo, A Lorena. novinha, com arritmia, né? A Lorena, ela nasceu cardíaca, né? E ela ficou internada 4 vezes na UTI. E aquele dia, ela, durante a minha ministração, estava ministrando, ela teve uma crise de arritmia cardíaca. E eu vi o desespero da minha mulher e falei, eu vou continuar, porque Deus tem um propósito. Quando acontece isso, a gente tem que socorrer ela rapidamente. Levar no médico. Urgente, urgente, porque você, se o coração de uma criança bate 120 alto, o da Lorena ia para 240. Então ela já estava num princípio de parada cardíaca e ela tomava remédio, 3 tipos de medicamento. E aquele dia deu, e eu não tinha outra alternativa, né? Vai lá. Aí eu tava ajudando a organizar o cerco de Jericó, né? E quando você tá organizando, você fica muito tenso, com muita coisa acontecendo, é uma igreja muito cheia. Deu ver aquela correria, o Arnaldo tava ministrando. Daí a Lolo teve esse problema. E o Arnaldo, ao invés de colocar no carro e ir pro hospital, Não tinha nem como sair, né? Ele pegou ela, Apagada, roxa. assim, desfalecida no braço dele. Foi diante do Santíssimo e apresentou, cara. Sabe, simplesmente assim, é gente de fé mesmo. E apresentou Não tinha outra ela ao alternativa. Santíssimo. E a comoção toda da igreja. Alguns entendendo, outros não. E todo mundo rezando. Meu, foi surreal. E a Lolo foi voltando. Foi voltando, ela roxeou, a boca dela roxeou, ela ficou gelada e a minha esposa desesperada. Mole. Coloquei e falei, não tem outra alternativa a não ser, não tenho como sair daqui. Então tu és o Deus do impossível. Aí eu apresentei, porque para mim ela estava, assim, quem é pai sabe, mas ela apagou, gelou, roxeou a boca. Eu fui diante do altar, fui usado ali, o padre ministrando, eu fui e apresentei. Aí, vagarosamente, ela foi voltando, e é um testemunho de vida isso. Ela, aos 7 anos de idade, ela teve a graça de ser chamada, nós temos o convênio, mas o Dante Pazzanese, em São Paulo, ela fez exames e foi agendado a cirurgia dela. 8 horas de angústia para mim e para Débora, mas eu falo assim, é o confiar. Esse Deus, a primeira oportunidade, quando nós fomos pela primeira vez, essa imagem de Nossa Senhora das Graças estava no consultório, né? Uma médica maravilhosa atendeu a gente. 6 meses depois ela agendou a cirurgia e fez a cirurgia. Então é aquilo, né? Eu tenho que confiar e entregar. Deus é meu Senhor, a minha filha não me pertence, pertence a Ele, meus filhos, mas é uma dor de pai. E antes do momento da cirurgia, ela disse para mim, pai, eu tenho medo de morrer. Mas eu estava na porta do centro cirúrgico, eu fui com ela e eles aplicam um remedinho para dormir e depois anestesia geral. Agora é conosco. Aí eu saí ali, eu desaguei, eu e a Débora rezamos acho que 2 terços juntos. Você imagina. E angústia para saber o que podia acontecer. E passou-se o tempo da cirurgia, os médicos veio e falaram, deu tudo certo. Nós neutralizamos a arritmia cardíaca. Ela vai voltar agora, eu até brinco, ela vai voltar da anestesia e tá tudo certo. E aí aquele cheiro de PVC, né, que a anestesia quando tava voltando assim, ela abriu o olho, tava com um caninho para respirar, foi muito lindo. Aí ela falei, filha, você tá bem? Ela apontou assim e falou para mim, o que foi, filha? Quem colocou isso no meu nariz? Tira isso agora, né? Aí a médica veio e falou, não, filha, é pra você respirar. Ela tirou e falou, tô respirando normal e morrendo de fome. Mulher sendo mulher. Mulher sendo mulher, mostrando quem é, né? Desde Mulher pequena. sendo E ali mulher. pra mim se encerrava todo o ciclo. A Luna teve alta, ela foi curada, até profeticamente a Simone, ela falou, isso é um tempo na vida de vocês, e eu também posso daquilo. E graças a Deus, foi um tempo. Deus deu a graça dela, né? Ela internada em São Paulo,
operando numa sexta-feira. E no sábado, meu filho entrou em centro cirúrgico também, que ele teve entorse testicular. E foi aquela confusão para mim, 2 ambulatórios em casa, né? Meu Em casa Deus. sempre 2 ambulatórios, né? Dois. Recentemente, meu pai e Seu minha pai mãe, e sua né? mãe. né? Então, mas em tudo o Senhor tem edificado. E aquilo foi um marco na nossa vida, uma alegria pra gente, o que Deus fez. Então ali se encerrou. Pra mim, aquele seco de Jericó foi surreal, sabe? Divisor de águas, É né? porque Então, você vê um pai mesmo com a filha desfalecida, entregando, sabe? Acreditando naquilo, no poder de Deus de verdade, sabe? não tinha outra alternativa. A gente crê, mas naquele momento eu tinha que subir um degrau da fé. Que não tinha outra alternativa. Ou chamava um táxi, ou, né? Porque não tinha nem Podia- como sair os não carros, tinha, não meus tinha como carros estavam fazer bem ali. nada, nada. A igreja lotada. Então, Eu te Imagina adoro. todo mundo olhando e falando, meu Deus, o que esse moço tá fazendo? Gente, É. tira ele daqui. Quem conhecia, sabe? entendia. Agora, quem não conhecia, meu, né? Mas assim, quem conhecia, a emoção tomou. Porque quando a gente viu a Lolo voltando, meu, foi surreal, sabe? Tipo assim, o seco de Jericó até arrepia falar, porque ele tomou outra proporção. Uhum. Ele tomou outra proporção, assim, meu, realmente é a presença de Deus. Um milagre a aos transformação. nossos É um olhos. milagre aos nossos olhos, é isso. Né? Ela pôde providenciar um milagre de Deus ali com a Lolo voltando. E hoje ela é nossa ajudante no grupo de oração. Sim, ela trabalha na Abre as missãozinha. rifas, fica na missãozinha. Ela tá cuidando das criancinhas. Ela curte, ela gosta muito. A Lorena é muito participativa, ela quer estar inserida. Diz que vai cantar no coral da igreja agora. Ela é coordenadora, brinca assim, né? Gosta de estar na frente, dando as coordenadas dela. Ela abre a rifa pra gente toda terça. Ela tem que abrir a rifa. Tem que ser ela, né? E quando compra lá, que às vezes eu faço a compra, eu compro uns númerozinhos a mais e eu ganho 2 vezes já, né? Nossa, pai, você vai contar para quantos outros? Um, né? Só. Ela, mas eu posso ganhar da mesma forma. Pode, mas não ganho, Pode, né? mas não ganha. Nossa, pai, 2 vezes você comprou quanto? Um número só, né? Se for, vai ser com esse. Né? O que ganhou agora foi com um número só, número. né? Então, pronto, isso que é importante. Que a gente faz a rifinha do bolo no nosso grupo de geração e é R$1, né? É R$1, a É. Salete doa toda terça-feira um bolinho. E é engraçado que o pessoal leva o dinheiro contadinho, Sim. o troquinho pra comprar. Pra comprar E às rifa é um vezes marco é- e ajuda muito, né? Ajuda muito a gente, muito. É, Né? E daí eu nunca ganhei. é bem assim, né? E Uma você nem o questão. Nilão. Toda vez Nilão também nunca. Eu nunca ganhei. Eu também nunca ganhei, porque eu coloco o nome da filha e nunca vou ganhar, né? Não, mas o Arnaldo, assim, esse momento marcou muito. E um outro momento que eu tava muito mal, particularmente, digamos assim, pessoalmente, né? E eu lembro que a Teca tinha marcado pra eu ir na casa dela no momento de oração. Naquele dia eu não fui e mandei uma outra pessoa. É. Né? Era pra eu ter ido e mandei outra pessoa. Daí o Arnaldo não me deixou escapar. Falou, meu, vem aqui em casa pra gente conversar. Deus tem algo pra falar pra você. E eu tava bem mal mesmo, né? Daí quando eu fui, eu lembro que a gente foi no escritório, né? A gente partilhou, conversou bastante. É um direcionamento que eu nem falo que foi do Arnaldo, foi de Deus. Né? Eu lembro até hoje das talhas, da Uhum. talha quente, da talha fria, eu lembro disso até hoje. Ele me deu o CD e falou, ouve a música 4, que é o Deserto. Eu não lembro disso. Né? Já faz muito tempo, né? Eu era novinho naquela Era época. Entendi. Né? E pra mim foi um divisor de águas, né? Assim como muitas pessoas a gente ouve, pô, o Arnaldo me ajudou, né? Quantos momentos de oração a gente fez na Teca, quando eu fui assumir também a renovação, com medo, nós nos juntamos em oração, eu, Arnaldo e Teca, e ali a gente orou. Então, eu vejo que é uma vida sua muito de oração sempre, né? Muito próximo a Deus. A gente estava terça-feira agora na igreja, né? Daí foi até engraçado. Chegou um rapaz perto do Arnaldo e falou, que bom te ver na igreja. Ele não, foi umas palavras assim. Eu conheço ele de longas datas, assim, com uma experiência do passado, né? Assim, de frequentar o grupo e uma palavra profética que o Senhor deu a respeito dele também. E ele me cutucou assim, né? E falou pra mim, Anderson. Nossa, Anderson, eu fico feliz de te ver na igreja. Eu sei o nome dele, né? Eu falei, que bom, né? Ele. E feliz também que você tá mais gordinho. Foi a parte que eu não gostei, mas tudo bem. Né? Nossa, obrigada, querido. Tá Aí bom, ficou né? todo mundo assim, né? Mas quando a gente não viu o Arnaldo na igreja, né? Ficou todo Dele, mundo assim. faz feliz de ver você na igreja, né? Bom, Que é porque ele foi né? até a igreja e te viu lá. Me viu, né? Eu falei, deixa assim, né? Que bom que ele estava lá pra te ver na igreja, né? Mas, muito legal. Mas nessa vida toda sua de renovação, você passou por alguns grupos, coordenou na Santa Luzia, grupo de oração também, né? Como foi O assim? Rainha de Pentecostes. Que era na Santa Luzia. Foi o Rainha de Pentecostes.
Era você, o Jean, não era? Eu, o Jean, o Sô, a Kelly frequentava. Era um grupo gostoso, simples, gostoso. De quinta-feira, né? Mas aí eu tive o convite eu fui nomeado coordenador regional. Então, assim, era difícil. Para mim era muito difícil. E beleza, coordenamos o grupo, tudo, continuou. Depois ele só não continuou, voltamos, né? Ele não continuou porque eu não pude assumir na sexta-feira, que era o único dia. E foi até a mudança do padre Everton para o padre Clemilson. E não teve, assim, esse tempo de conversa, aí veio pandemia, né? Então, faltou, né? E ele gostaria muito, o padre Clemilson comentou que ele gostaria que tivesse um grupo lá. Ainda, quer que tenha um grupo de oração. Assim, mas, assim, eu precisava de um grupo de oração, não que eu não me identificasse, porque às vezes eu tenho pregação quase toda semana. Já quando eu levava o Ricardo comigo, né? Que o Ricardo já tocava, graças a Deus, eu lembro de uma agenda que teve 30 dias de pregação. E eu era tudo feliz. Ia para Suzano, para Mogi, Não tinha. Hoje em dia, assim, a idade pesa. Eu sou mais novinho, Júlia. E assim, aquilo não é como dizer assim, um dizer não. Mas eu associo, falar, eu vou pregar em um grupo e vou um dia no grupo de oração, porque ficam 2 dias na semana. Porque aí você tem família, você tem pai e mãe, você tem tudo para cuidar saber, ali. Né? Então, assim, naquela época era diferente. Meu pai me levava, né? Ia, e não tinha o Waze. Eu tinha que ir na raça descobrir onde era o lugar, né? Eu tive uma experiência de estar pregando num grupo em Suzano, a mãe do Reinaldo lá, né? O Reinaldo brinca, né? Fala, eu tava no colo da minha mãe e o Arnaldo já pregava. Eu queria saber como foi que você conheceu os meninos. O Reinaldo, assim, eu brinco, ele você realmente estava no colo da mãe dele, ele não andava, eu orei, ele começou a andar com 20 anos, né? Eu brinco, né? Foram pessoas que foram aparecendo, né? Na caminhada mesmo. Então, o rei mora no coração. E o grupo de oração, quando o Bim falou, eu vou fazer o convite, né? Da gente estar fazendo, eu falei, Bim, eu só tenho terça-feira livre. E era só terça-feira que eu podia. E só podia ser terça-feira. E algo que eu pedia para Deus, eu frequentava um grupo por semana, ia pregar um grupo e tal, esse vai ser meu grupo, mas eu precisava ter um marco. E realmente o Santa Cruz, onde a gente frequenta, é um diferencial, porque resgata tudo aquilo que é o passado, né? A figura do Reinaldo, a qual nós lemos muito bem a vida inteira, né? A gente brinca muito, né? E é aquilo que é uma moção profética da paz que eu preciso buscar toda terça-feira. Independente de estar pregando, não. Às vezes eu chego lá e falo, você vai pregar hoje? Eu falei, não sou eu. Né? Quem é? Não sei. Né? Não sei mesmo. Não sei mesmo. Não sei. E aí fala, quando que você vai pregar? Não sei. Mesmo se eu soubesse, eu não falaria. Porque a pessoa tem que estar preso. O que vai acontecer ali? Eu recebo o WhatsApp. Você vai no grupo hoje? Falei, vou. É você que vai pregar? Não sei. Né? E às vezes eu não sei mesmo, porque o Reinaldo já me chamou uma vez assim, uma hora antes, né? Uma hora antes, então, às vezes na hora que tá chegando ele fala, então, Arnaldo... Não sei, pode ser que já me seja falou assim, eu. Eu esqueci, né? Que era você hoje. Né? Que legal. Aí uma vez eu cheguei, a pessoa falou assim, eu fiquei tão feliz de saber que você vai pregar. Eu falei, bom, nem eu tô sabendo, então, mas não era eu, não, era a Cris, né? E veio que você, não tô sabendo, pelo amor, nem eu tô sabendo. Então, assim, e se fosse também o dia, a gente pregaria, porque não é humano. Eu tive uma experiência em pregar num grupo de oração, aí não é legal estar falando local, mas assim, a minha esposa estava dirigindo, eu estava de copiloto, meus 2 filhos atrás, e quando chegamos na porta da igreja, nós fomos assaltados. 4 pessoas armadas. Saímos, eu tive a graça de pegar minha filha na maior naturalidade do mundo, né? Saí, entreguei a bolsa para ele, abri a porta, ele colocou o cano do revólver nas minhas costas, falou, o que você tá querendo pegar eu? Daí pus até a mão no outro que já estava sentado no carro, né? Eu falei, só tô pegando minha filha, vai em paz. E a palavra bíblica que eu levava era, nós não devemos lutar contra contra a carne, né? Revestivos da armadura do cristão, Efésios. E naquele dia, eu fui lá levar a palavra de Deus. Falei, gente, nós acabamos de ser assaltados. Tava aquela tensão, porque os pessoal que estava na porta viu os assaltantes. Aí falou, você vai pregar? Eu falei, nada pode impedir a palavra de Deus de ser anunciada. E levei a palavra de Deus numa boa.
Passou-se os tempos e eu fui num outro grupo de oração. Uma pessoa se levantou e falou, eu quero dar um testemunho. Eu fui participar de um grupo de oração, tal. E quem levou a palavra foi o Arnaldo. Naquele dia ele tinha acabado de ser assaltado. E era o meu primeiro dia de grupo de oração. E ele levou a palavra com autoridade. E algo que marcou que foi que eu falei, gente, eles me assaltaram, tal. O que eu digo? Eu os perdoo, porque eu não tiver essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, né? De mudar de vida, de ser novas pessoas. E eu quero ter o privilégio de que um deles me dê a mão para me entrar no céu, né? Aí eu falei, eu chorei tanto daquilo que você me falou, tal, porque ali eu me sentia o último, tal, e eu queria uma nova vida, e a gente vê esse irmão no grupo de oração sempre, de vez em quando ele vem aqui também, tá em sempre. E ele falou, aquilo para mim foi um marco. Você vê, eu podia não levar a palavra de Deus aquele dia, né? Minha esposa estava muito abalada. E aí poderia ser um grupo só que nunca mais ele voltasse. Sim, e graças a Deus, você vê que temos que atirar. É um grande marco. O Santa Cruz, ele é um marco, né? Eu nem sei se eu contei aqui já, mas eu tava no meu grupo de oração, que era o Ruá. Uhum. E... Contou. Contei? No seu. E daí me veio na cabeça você e o Arnaldo. Você e o Reinaldo. Foi o que me veio na cabeça. Você e o Reinaldo, eu achei que era muito da minha cabeça. Muito, muito, muito. Porque me veio o dia, me veio o horário, me veio o local. Muito de Deus, né? Então, chamei o Reinaldo, eu falei, meu, tô mó tempo sem lá o Reinaldo, mó tempo sem lá com o Arnaldo. Eu lembro que nós nos encontramos no meu trabalho, na prefeitura. Sim. E você falou, meu, só posso ir terça-feira. Eu falei, é o dia. Eu falei, é o dia que tem. Né? Como esse grupo de oração realmente é muito de Deus, né? Hoje vai minha família, vai a tua família, Sim. vai a família do Reinaldo, né? Os desafios são grandes, né? Porque por 4 grupos de oração eu não pude ir com a minha mãe internada, com meu pai internado, os dois juntos. Então, mas eu entendi que eu podia deixá-los no hospital, porque ali eu não podia fazer nada por eles. Uhum. E me fortalecer. E ali foi um tudo, né? Graças a Deus eles estão em casa. Ainda dão uns trabalhos pelas dificuldades, pela necessidade de apoio, mas estão lá, né? E para mim é um grande convite, uma grande alegria estar ali, faz um momentinho, o Renato fala, mas tem uns dias que não tem um momentinho, eu não preciso de um momentinho, ali é o meu momento, todo momento é o que eu preciso. O que eu mais né? gosto do Santa Cruz, eu gosto de ser o coadjuvante, sabe? Eu fico lá no cantinho, assim, ó. Escondidinho Só nos escondidinho lá bastidores, atrás, com a cabecinha encostada na parede. Das vezes o Reinaldo fala assim, vem cá, você. Eu falo assim, ó, não. E é um grupo. Continua. Assim, Eu gravo, né, o áudio do grupo, fico lá de boinha. Todos os grupos eu gravo, né, eu faço áudio e mando para muitas pessoas. E as pessoas estão vindo, né? Toda terça-feira tem gente nova que foi pela primeira vez. E às vezes assim, as pessoas que foram na semana passada, às vezes não vêm, elas vêm na outra e tal. E tem uma atração, não cabe. Uhum. Né? Não cabe. Deus entrega a senha, faz Espírito Santo, dá pra isso, dá pra aquele lá. Né? Né? Tá colocando 70, 80 pessoas na capelinha. Muito assim, gostoso. Mas nunca foi esse o intuito, né? O intuito era a gente começar, a gente fazer e sei lá, se é a vontade de Deus. Mas a gente sente que é a vontade de Deus, sabe? Sim. As vidas transformadas, os milagres acontecendo, Sim. os livramentos acontecendo, né? E muito renovo, né? As pessoas estão voltando como não que assim tem que ser o Santa Cruz. Hoje eu passei em frente a Santana e tá cheio, né? Tem bastante os carros lá. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Que graça de Deus, né? Se não estivesse aqui no podcast, eu ia também no grupo lá hoje. Esse rebanhão também eu acho que ajudou muito, né? Foi muito leve, né? Muito leve gostoso. E assim, eu que estava ali no meio do povo, de uma entrega maravilhosa. Eu tenho a graça, um dos que eu mais foi tocado quando o Padre Joãozinho vem. O Padre Joãozinho foi intercessor com a gente do ministério. Eu tenho fotos dele, novinho de olhinho, né? E ali, né, rindo e tal. E toda vez que eu vejo o Padre David e o Padre Joãozinho, me recorda que eles saíram dali, né? Estiveram ali com a gente. Ele foi meu catequista, o Padre Joãozinho. O Padre David hoje fez primeira comunhão comigo. E aí ele passou e falou assim, Arnaldo, conduz da tua forma. Falei, hoje eu não vou estar lá hoje, padre. Aí ele, padre, não sou eu hoje, aí tal. Daqui a pouco estão ministrando, aí o Ale passa e fala, vamos lá, tal. Falei, quer dizer, eu achava que não, né? Aí ele fez assim com a mão, né? E é uma recordação muito boa do que nós vivemos em 5 anos de intercessão juntos, né?
Doeu quando falou, eu vou pro seminário. O David cantava muito, né? O padre David. Era um marco pra gente. Ele tinha uma música que quando a gente fazia uns eventos, não é show, né? Eventos. E tinha o Seu Fã de São José. Só ele sabia cantar. O jeito que ele cantava era maravilhoso, né? E a última vez que ele veio no Rebanhão, ele pediu que eu cantasse a música Deus Fará do CD, né? E ele... É aquela recordação gostosa. Às vezes ele vem para algum evento de Santa Luzia, ele pergunta o Arnaldo, o Arnaldo não vai estar aqui hoje, pergunta minha esposa para dar. Aquela saudade, né? Nós tivemos num evento, aquela foto que você mostrou, em Arujá há muito tempo, né? Isso há tempo, que foi com a Adriana Airides. Eu falo que era um momento de início da carreira da Adriana, quando ela lançou aquele CD que tem Sem Forças Te Entregas ao Abandono, né? Essa música dela, que é um CD de capa preta. Top. Lindo, né? Eu tenho CD, eu tenho muito CD, muito CD eu tenho. E isso é coisa de gente velha, eu também tenho um monte. Eu tenho muito. Eu também, esse é o Eu vim ouvindo CD no meu carro. Eu ganhei um aparelho de CD de um cliente de um porque amigo. a gente ia nos eventos, né? Tinha os Raixirim da vida, tinha o Senacto, e daí tinha aquela bancada de CD, a gente fazia vaquinha, né? Eu lembro um dia que eu peguei, eu lembro que o CD era tipo uns R$30, na época era bastante dinheiro. Daí eu falei, meu, eu tenho R$5 só. Daí eu saí pedindo dinheiro pros outros. Falei, moça, falta só R$5, me ajuda. A gente daí foi juntando de R$1 e compramos um CD, cara. Eu lembro até hoje, Deus é fiel. Deus é fiel. Fizemos esse evento lá, a Adriana ficou aqui com a gente. Ela ficou 3 dias com a gente. Nós íamos cantar no Cristo Rei, na Igreja Nossa Senhora de Ajuda, Festa de Cristo Rei. E passou-se aquilo tal, aí ela voltou para Ribeirão Pires e ela perguntou, o Arnaldo mora aqui, não é? Eu falei, meu Deus, que recordação, a Lorena era recém-nascida, nós fomos lá, só que fala para ela avisou para a Kelly, que estava ajudando na coordenação, falei, só que eu não posso ficar nessa fila, eu tô com o bebê recém, não, foi no Pilar, não foi? Aí chegamos lá, aquela recordação, ela falando, gostoso, porque é o mesmo espírito, né? E que trouxe essa alegria pra gente de estar com eles, de vivenciar, e falar, voltou e relembrou, porque ela falou, quando ela entrou na minha casa, que ela tinha chego, né? A gente ia ficar ali o sábado ensaiando para esse evento, tinha um estúdio até do Novo Cântico, que era na casa da Nana, e quando ela entrou na intercessão, numa sexta-feira, logo que ela chegou, o Senhor falou de uma forma muito maravilhosa para ela. Aí ela começou a chorar, porque ela falou, meu Deus do céu, o Senhor aguenta. Quando ela pôs os pés, o Senhor falou com ela. E ela falou, eu me recordo daquilo que Deus me falou quando eu pus os pés lá. E hoje eu vivo o que o Senhor falou para mim, que tinha o melhor para mim. Né? Claro que eu não entro em detalhes do que era o assunto, depois ela passou. Mas você vê que foi ali que Deus falou comigo. Eu gostei, falei, que bom, Deus, é um sinal da tua presença, né? Do teu espírito que sopra e volta à recordação profética, que a profecia ela se renova quando ela é novamente anunciada, né? Ali foi o primeiro evento. Engraçado, né? Eu não trabalhava na prefeitura, eu trabalhava numa empresa privada, né? E ali a pessoa que estava na frente do turismo na época me pediu ajuda para montar a Festa do Pilar. Daí eu tenho amizade com as pessoas de agência, né? Daí foi o primeiro evento que eu fiz, assim, de ajudar. Trouxemos na época o Gil Monteiro, Tony Alisson e a Adriana. Muito bonito. Foi muito legal aquele evento, muito, muito legal. Né? Mas que bacana que Deus já estava trabalhando na minha vida até, para pensar nessa época. Verdade. Né? Porque hoje eu organizo as coisas assim. Mas que legal trazer ela e ela relembrar de você. Foi relembrado, na realidade... O que marcou foi a palavra profética para ela, né? Que marcou a vida dela. Guardou a vida dela. Ela levou a ali, nasceu. Aquele dia foi muito gostoso, né? Muito bom. E por que professor? Professor, porque eu fui catequista, né? Eu tinha meus 15 anos, eu era catequista na Santa Luzia. E o bom, né? Eu brinco, o bom, a Audrey... esses dias eu estava no clube e uma menina falou, professor, eu falei, meu Deus do céu. Ela falou, você lembra de mim? Eu falei, não. Ela falou, eu sou daí eu lembrei, pelo nome, era um nome diferente, eu fui sua aluna de catecismo, com a Audrey, falando os nomes, com a Kelly, não a Kelly, nossa Kelly, a Kelly, uma irmã do Fernando.
com tal, eu falei, meu Deus, menina, eu não lembro. lembro, né? Vocês cresceram, tudo. Mas a diferença de idade nossa era assim, uns Pouca. 5 anos. Uhum. Eles tinham 7, 8 anos, né? E tem lá, fizeram a primeira comunhão. Fui tão feliz, né? De ter. E agora a alegria do Crisma, né? Não vou iniciar com uma nova turma, porque eu preciso dar um upzinho, né? Em algumas coisas da minha vida. E eu retomo, talvez, sim, de coração, em 2027, 2026, né? Sim. Com uma nova outra turma. Eu vou dizer, padre, que não é que é exaustivo, não é. Tem lá meus 28 bebês, né? E na outra turma foi 48. E foi a época depois da pandemia, né? Que voltou com tudo, aflorados, tinha que usar máscara, né? Mas dali saiu muita gente diferente, porque entendeu um pouquinho do amor do Pai manifestado pelas outras pessoas. Eu amo estar na igreja, de vez em quando canto na missa, né? Faço uma leitura, canto salmo, né? Mas o importante é estar ali. Eu brinco assim com as pessoas, foi uma palavra que marca até o meu início de namoro com a minha esposa. Falei, a gente não se vê, mas a gente se encontra na Eucaristia. Na Eucaristia é onde todos os cristãos se encontram, porque ali é o ápice de tudo. O grupo de oração é maravilhoso, o rebanho é maravilhoso, mas é na Eucaristia que a gente se encontra, e a gente sabe que ali comungamos do corpo de Cristo, e isso é essencial para nós. E é maravilhoso. Sei que professor, né? Eu podia dar aula na faculdade, mas eu não quero mais paciência para isso, não. É muita dedicação, e eu gosto perfeccionismo é o que mata, né? Uhum. Mas quem sabe, né? Mas o bom sempre encheu o saco dele. Lembro num retiro que o Arnaldo foi fazer uma palestra de Maria pra gente. Eu falei assim, eu lembro disso. Já tá indo. Porque o tem. pão alopra, mano. Ele alopra. Eu tinha, assim, na minha palestra sobre Maria, eu montei ali um teatrozinho. Então tinha Maria das Dores, né? Aí entrava a moça dizendo, eu ia falar sobre Maria. Eu vim aqui falar de uma mulher que fez algo diferente para a sociedade, para o mundo. Daí tem alguma Maria aqui dentro? Oi, você é quem? Eu sou a Maria das Dores, né? Maria das Dores. Eu vim, sou a Maria das Flores. Eu sou a menina primavera, Maria das Flores. Eu sou Maria da Alegria, Delbon. E eu sou o João Maria. Entrou do nada lá, eu sou o João Maria. Né? Do nada o cara entrou e falou, eu sou o João Maria. Eu sou o João Maria. Mata na hora. Todo mundo ri, todo mundo ri. Né? Quebrou a palestra, o cara tá num ritmo pra levar alguma coisa. Aquele dia também foi um marco na vida do Alexandre. Porque o Alexandre, ele estava naquele dia ajudando na coordenação do Crisma mesmo, né? Uhum. E aí eu tinha os momentos lá e estava na listagem, eu era pregador. Aí o Alexandre falou assim, um dia eu quero estar diante do Senhor pela graça de ser um pregador. Depois receba e aguenta o peso. E hoje ele é pregador, hoje ele foi coordenador de Ministério de Pregação já, coordenador regional. Eu falei, toma, não pediu, né? Mas é isso mesmo, eu falo, a gente leva a palavra de Deus e que a gente quer que mais pessoas estejam fazendo aquilo que a gente faz ali na frente. Eu tive um privilégio de participar de um evento em Teatro Santo Antônio, lá, que nem o Enal aqui, lá em São Caetano. E tinha um pregador, ele pregava muito lindo, e assim, eu não tinha a memória mais dele. E ele levando, eu falei, eu queria que vocês fossem hoje ali e se encontrassem com aquela pessoa que falou com você pela primeira vez sobre o amor de Deus, que te fez estar ali, que te fez estar aqui até hoje. Aí teve umas pessoas que vieram me abraçar, ele desceu do altar e falou, você lembra de mim? Eu falei, não, eu sou de Suzano. E ele tava dando formação pra mim. Olha que lindo, né? E ele te viu lá, tipo... E foi lá me abraçou, você foi o que me levou à graça de Deus. E há pouco tempo eu estava numa celebração de um diácono. E ele deu aquela palavra linda daquele diácono. E ele acabou a missa e falou, hoje eu quero fazer referência a algo que Deus me falou no passado, através de uma oração que eu fui buscar na casa de uma pessoa. E essa pessoa profeticamente me disse, o Senhor me mostra que você estará a serviço do altar. Passou-se os anos, 20 anos, e olha eu aqui. Ele, você lembra, Arnaldo, que você orou por mim? E aquele um dia para mim, que eu precisava muito
daquela força, de entender que estava valendo a pena. Vou confessar, um momento de muita tristeza na minha vida, as provações vieram, tal, né? O barco estava com um vento muito forte. Uhum. Naquele momento, o Senhor me pôs ali, naquela celebração que ele fez, e aí eu fui, e ele me edificou com aquilo. Então o Senhor falou, você lembra? Então valeu a pena. E não jamais imaginava, né, ter orado por ele. Ele veio em casa, e ele falou, você lembra? Ele voltou. Ele falou, quando ele começou a falar, o Senhor me fez eu voltar ao passado. Eu falei, meu Deus, é verdade, né? É verdade. Daí ele falou, eu queria estar... Aí ele me abraçou ali na frente e falei, nossa, eu chorei que não é criança, porque pela emoção de saber se está valendo a pena, né? E eu concluo com uma visão de ser pregador da palavra de Deus, que convém que Cristo cresça e que eu apareça. Então eu sempre brinco que no nome de Deus eu estou no meio, né? E as pessoas falam, eu também. Então é o divino e o santo e me pôs no meio dele. Então eu quero ter esse privilégio de morrer diante da graça de Deus sempre, vencer a apostasia e o esfriamento da fé que acontece em muitas pessoas, e quero que mais pessoas estejam cantando, que estejam pregando a palavra de Deus, que estejam participando de um podcast por seu testemunho de vida, e aquilo que eu falo até para todos que estão ouvindo aqui, né? Eu profetizo para a vida de todos eles a graça de estarem ao serviço do Senhor, né? Sempre brinco, né, que dessa cidade vai levantar. Brinco não, é a palavra profética. 1000 adoradores. Cidade de Ribeirão Pires vai nascer 1000 adoradores. Rio Grande da Serra nasce 1000 adoradores. Vai acontecer, eu sei que isso vai acontecer. Porque é uma moção profética do Senhor. Pode começar por vocês dois. Amém. Ó, topo. Tamo dentro. Top. Ah, meu, que alegria. Que alegria ter você aqui nessa noite, né? Agradecer aí pela sua presença aqui, por essa partilha, né, Júlia? Top. Né? Partilha. Não, é muito É bom. gostoso quando a gente fala com amigos, assim, né? Acho que é mais leve, mais simples, né? Uhum. Né? Gratidão mesmo, Arnaldo, por você ter vindo aqui com a gente, Não, partilhar de um pouco coração. da sua vida. Eu Feliz. sei que tem muito mais história, né? Falhos e pecadores, É, mas estamos aqui. mas- Legal de que o verdade. Reinaldo te conheceu quando você nasceu, né? É. Que fofo. Legal. Vou falar isso pra ele. Eles eram amigos de infância. O quê? Verdade. Não, o Reinaldo já tinha quantos anos quando você nasceu? O Reinaldo já tinha O uns 30 Reinaldo já. é beirando os 40, mais ou menos minha idade. Deixa ele saber disso, Não, né? eu vou mandar pra ele. Beijo, Pode, Reinaldo. Ele vai assistir. pode deixar. Né? Mas Ai, gratidão muito mesmo legal. por você ter participado com a gente nessa quinta-feira aí. Amém. Né? Um podcast muito leve, muito gostoso, o tempo voa, né? Que Deus te abençoe mais e mais, que a gente continue junto no Santa Cruz por muitos e muitos anos. Que se acabe, né? Que se acabe no céu. Né? Para nós, né? Eu brinquei assim que uma das pregações que eu falo, né? O Renan brincando comigo falou, Arnaldo, aí quando você chegar no céu, você lembra, né, de que ficou eu, o Binho, tal, aqui e tal. Daí eu falei, não, de lá eu vou interceder por vocês numa música. Vem, amigo, vem, né? Rápido, bem Rapidinho, rápido. né? A gente brinca assim, mas a alegria do Senhor é a nossa força, né? Tem até uma música da Nazaré Araújo que ela fala, né? Amigo fiel, refúgio poderoso. Quem descobriu, encontrou um tesouro. Então é o que nos fortalece, a alegria de estar na casa de Deus e perceber que não é uma doidice da nossa cabeça, é o Espírito Santo que nos convida. E a alegria de saber que somos chamados e escolhidos. E essa é a nossa missão, é fazer que mais entendam que são chamados e que mais entendam que são escolhidos, porque a minha alegria é povoar o céu. Então eu sempre brinco. E quando a pessoa fala, fulano de tal, tá, mas é isso, é uma crítica contra uma pessoa do governo, é uma crítica contra um patrão, é uma crítica contra uma pessoa pecadora, né? E eu referencio como Maria Madalena, a grande pecadora, né? Que ia ser apedrejada e foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Então, meu maior sonho é que muitas pessoas se convertam. Então, eu digo assim, mas fulano de tal, se for ela que for te recepcionar no céu, vem, você não vai dar a mão? Porque muitos últimos serão os primeiros, e muitos primeiros serão os últimos. E o que a gente tem que fazer é levar essa palavra de Deus, essa graça de Deus ao mundo, povoar o céu, semear. Mesmo que você lance 1000 sementes, dê só uma, você fez o teu papel. Nessa longa caminhada,
junto da igreja, né, não é renovação carismática, mas católico, dizendo, eu espero ter lançado muitas sementes. E não é ego para mim, porque quando a pessoa verdadeiramente se entrega a Deus, se converte, a vida dela muda, ela é mais feliz. E é isso que é importante, né? Alegria, felicidade, e nem quero méritos, nem etiqueta, né? Foi uma colocação que foi a sua pregação terça-feira. Eu quero que a igreja tenha estrutura no futuro. Eu quero que os jovens sejam a igreja do dia do amanhã. E quero que, independente de crença, todos declarem com a sua boca, com o seu coração, que Jesus Cristo é o Senhor. Maravilhoso estar na presença dele. Amém. Esse dá um corte bom, hein? Gratidão Glória de a Deus. coração por você ter participado com a gente nessa quinta-feira, né? Partilhado um pouco da sua história, da sua vida. Abração para Débora, para Lolo, né? O Juan Estevam. Pro Juan Estevam também. Abração para vocês aí, né? Agradecer você que nos assistiu até agora, Top. né? Participou com a gente nesse grupo de oração, ó. Amém! Quase um grupo de oração. Nosso grupo de oração. Participou com a gente Então aqui já nesse chama pro podcast, grupo de né? terça-feira, que Isso, vocês fazem participa parte. nosso grupo de oração todas as terças-feiras, 19h30. A gente inicia às 19h10, aí o Santo Terço, depois já emenda o grupo de oração, a bênção. Eu, Reinaldo, Arnaldo, Rafa, né? E as famílias. E todas as nossas famílias. Então vem Que a participar gente é também. tudo família do Arnaldo. É, Você viu tudo ali, bem, ó. Glória a Tá Deus. vendo daquela? Toma posse. Vem participar com a gente toda terça-feira, né? Gratidão, né? Você que nos assistiu, continue compartilhando, mandando pra galera, porque com 1000 seguidores vai ter dancinha. Ai, meu Deus do Vou céu, fazer eu tô a nervosa. dancinha dos E 1000 se a gente seguidores. tiver 999, você vai ver, é só com 1000, né? Não, eu ligo arrumo pra alguém alguém. seguir. Eu ligo pra alguém seguir. Pelo amor de Deus, Jesus. Já Não, sigam a hoje gente. o pessoal comentou, mas como que vai ser? Você vai mandar um link? Eu falei, gente, nem eu sei ao certo como que funciona. Não, a gente manda o Então, link, ele você manda pra eu mando o galera. link, eu mando pra vocês, Isso aí. né? Daqui a Todo pouco- mundo tem que se Daqui a inscrever no pouco o canal link do tá YouTube. na mão e você já dispara. Se inscrever no canal do YouTube e seguir lá no Instagram. Isso aí. Então você que tá ouvindo aí, participando com a gente, divulgue, Divulgue. né? Porque eu quero ver a dancinha do Binho. Eu vou estar assistindo dali. Eu quero mas também. eu vou estar aqui, mas eu vou estar assistindo dali, entendeu? Daquela área ali. Amém. Ó. Tá bom. Tá bom? Legal, top. Já sigam a gente nas redes sociais, @podcast Gente de Fé, no TikTok, no Instagram e no YouTube, toda quinta-feira, às 20 horas. Agradecer também os nossos patrocinadores aí. Yes. Joga aí na tela, Raul, pra gente os patrocinadores. Podcast Gente de Fé, top. Né? Aí, Como quiser, garoto. Aí, Livraria Nossa Senhora das Graças, Grande Rômulo, que nos ajuda muito, né? O estúdio Nossa Cidade, que é, sem palavras pro Márcio. Toda quinta-feira eu vou agradecer ele. A Maziars, que nos dá essas canequinhas. Essa aqui é sua, Arnaldo, pra você Olha, levar que pra sua lindo, casa, lembrar amei. sempre da gente. E temos um novo patrocinador aí. JS, Grupo JS Serviços, quer fazer manutenção na sua casa, pintura, diversas manutenções, Eu né? assino embaixo, isso aí. você assina muito, embaixo. Muito bem feito, muito trabalho com qualidade, né? A gente sabe quando a gente divulga, Uhum. né? Então assina embaixo, se tiver alguma coisa errada, fala comigo que eu dou um jeito. Aí, ó, já tem padrinho aqui, hein? Mas Nossa. de coração, podem confiar. Procurem aí, né? Logo mais a gente coloca mais informações sobre o Grupo JS. Gratidão por entender o que a gente quer fazer, de evangelizar e nos ajudar, porque nos ajuda a alcançar mais e mais pessoas. E é isso aí, galerinha do YouTube. Gratidão, Deus abençoe a vida de vocês nessa quinta-feira e toda semana aí. E nós tenhamos dias abençoados. Amém. E não esqueça, quer falar com Deus, quer entregar a sua vida, vai no secreto, seu secreto, dobra o seu joelho, do jeito que você fala com seus amigos, troca uma ideia com ele que ele vai te ouvir com certeza e Top. vai fazer o melhor pra tua vida. Audiência exclusiva com ele. É isso aí, audiência exclusiva com ele. Deus abençoe, quinta-feira que vem nos vemos nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Ai, chega, gente. Né? Tchau. Amém. Um beijo, pessoal, até Beijo. quinta-feira que vem. Vinho. Você não pode repetir tchau. Posso? Não pode. Posso repetir o que eu Não quiser. pode. Posso, claro que posso.